todo o problema que a gente tem no dia a dia, ainda lidar com esse tipo de estresse desnecessário. Inclusive, nesse momento ao vivo, a gente pede desculpa em nome da Secretaria, até porque a gente preza pelo respeito acima de tudo. Eu acho que é isso que está faltando nesse momento, né? No momento onde a gente está lidando com um vírus invisível, né, com um inimigo perigoso e com a ignorância, né? Isso que a nossa população, muitas vezes, é o espelho daquilo que a gente, dos nossos atos, né, e das nossas ações. Então, espero que cada um de nós tenha mais empatia com o próximo, mais respeito com o próximo, e aprenda, nesse momento de crise, nesse momento onde a gente lida com o inimigo, a crescer, a respeitar o próximo, a ter mais humildade e mais respeito. Então, voltando ao nosso assunto, né, que é o nosso dever, nesses últimos dias a gente tem tido muito crescimento assim, de forma descontrolada de novos casos. A princípio, a gente tinha casos mais importados, né, vindo de outros estados, e hoje a realidade mudou, né? Hoje, nós temos realmente uma preocupação quanto a esse crescimento dos casos, e de antemão a gente já confirma, hoje positivaram mais 3 casos, né? Então, a gente vem com esse crescente cada vez maior. São casos de residentes aqui do município de Canarana, né? A gente vai estar informando o nosso boletim epidemiológico, que vai estar saindo daqui a pouco. Inclusive, nossa equipe ainda está terminando de fazer a investigação. Como vocês chegaram aqui um pouquinho mais cedo, puderam estar acompanhando, né? Nossa equipe ainda vai percorrer todo um caminho da investigação, porque é uma missão difícil. Cada vez que um caso é positivado, entra a parte da vigilância epidemiológica, das unidades de saúde, em fazer o monitoramento, em fazer o rastreio dos contatos desse paciente positivo, para que a gente possa estar tentando isolar a transmissão dos contatos com esses pacientes positivados. Então, eu pergunto, por exemplo, a cada um de vocês que estão aqui, o que vocês fizeram nos últimos 14 dias, por exemplo. Se vocês seriam capazes de lembrar quantas pessoas vocês tiveram contatos. E é isso que a gente faz. Cada caso positivado, a gente tem que fazer aquela busca pregressa dos últimos 14 dias, que é o período ainda de transmissibilidade, que ele pode ter começado a transmitir já o vírus. Então, é um trabalho de formiguinha. Às vezes, nessa correria do dia a dia, a gente não sabe nem o que a gente fez ontem, com quem que a gente falou, quem que a gente frequentou, a casa de quem dirá nos últimos 14 dias. Então, essa é a nossa missão, essa missão das meninas da coordenação da vigilância epidemiológica, que muitas vezes passam dias e noites nesse trabalho, às vezes sendo maltratadas, porque é um desconforto toda vez o paciente receber, seu contato receber ligação, e é um interrogatório bem minucioso. Enfim, a gente vê que o comércio em geral, aqueles mesmos que lá no começo, quando a gente começou a decretar nossos primeiros decretos, né, e eu sempre fui muito enfático nisso, quanto à necessidade da gente ter essas medidas mais um pouquinho severas no começo, e aquilo surtiu muito resultado, tanto que a gente viu nossos vizinhos, nossos municípios terem casos, e a gente ainda controlando aqui, e os primeiros casos foram casos importados. E aí aquele mesmo comerciante que pedia tanto para abrir o comércio, hoje é o que não dá importância. A gente vê aí muitos, embora não quero generalizar, é claro, a gente vê aí que tem comerciantes realmente exemplares, que estão preocupados, que realmente estão seguindo as normas estabelecidas. Por outro lado, a gente vê que o pior inimigo não é o vírus, o pior inimigo é o cidadão que desafia, que não acredita. Ontem mesmo, informando que o nosso paciente que foi positivado no dia 26, 35 anos, hoje ele foi transferido para a UTI, está na UTI de Barra do Garças, teve uma piora no seu quadro clínico, uma pessoa aí, jovem, 35 anos, enfim.
a gente tem sim que adotar, ter cuidado, olhar no outro semelhante nosso, porque enquanto o problema não está comigo, não está no meu ente familiar, é só mais um caso, é mais um problema é do poder público, e esquece que a responsabilidade é de cada um de nós, né? A responsabilidade é nossa como gestão, é do cidadão que precisa colaborar nesse momento, né? E a gente pede e reitera a necessidade da participação da sociedade. Tiver muito cobrar, né? Ah, por que não está fazendo isso? Por que a vigilância precisa estar fechando? A vigilância tem, sim, fazer da parte de educação e saúde, monitoramento, vistorias, fiscalização. No começo, as nossas unidades de saúde, elas restringiram os atendimentos. Hoje a gente retomou os atendimentos, embora agora a gente vai ter que voltar um pouquinho, brecar, cancelar alguns atendimentos que a gente tinha voltado. A gente ampliou o serviço de saúde, criou mais uma unidade de saúde, funcionando todos os dias, das 7 da manhã às 19 horas da noite, todos os dias da semana, inclusive sábado, domingo e feriado. Enfim, nós estamos dentro do nosso limite, fazendo todas as ações estratégicas de acordo com o nosso perfil epidemiológico, tentando o máximo possível garantir a saúde da nossa sociedade, a saúde da nossa população. A gente vê, muitas vezes, acaba ficando confortável quando a gente vê aquele tanto de leito disponível de UTI, né? Enfim, a gente sabe que aquilo não condiz com a realidade. A gente sabe que muitos daqueles leitos, infelizmente, ainda não estão prontos. Então, isso causa um certo conforto, né, na maioria da população. E, muitas vezes, isso que nos preocupa. É esse conforto, falta de preocupação. Então, a gente pede, vou passar um pouquinho para a Lene, falar um pouquinho dessa crescente que vem ocorrendo nos últimos dias. E depois eu volto a falar mais um pouquinho sobre esses novos casos que teve hoje. A gente deixa aberto também para vocês. Tá ok? Boa noite a todos que estão nos ouvindo agora, nesse momento. É uma preocupação muito grande, né, que a Secretaria de Saúde está tendo no dia de hoje, especialmente porque de ontem para hoje a gente já teve aumento de 5 pessoas. São 5 casos, que a maioria são homens, né? Nós tivemos uma mulher aí dentre esses 14 casos positivos e que nos preocupa muito. São pacientes que são provenientes de fazendas, né, que lidam com motoristas, operadores de máquina, caminhoneiros. Então, são pessoas que passam por muitos lugares, né? Então, a gente vê que alguns estão levando a sério, né? Num modo geral, a gente diz isso, tanto o paciente quanto a população. E a gente vê que alguns dos pacientes, né, os suspeitos, os positivos, não estão levando muito a sério. A questão do isolamento, né? O isolamento ele precisa ser cumprido, ele precisa ser fielmente feito, levado a sério. A pessoa tem que ter serenidade nisso, né? A pessoa não pode sair do seu isolamento. A Secretaria de Saúde ela disponibiliza vários números de telefone para que esses casos suspeitos, né, nem positivos, os suspeitos que nós colocamos em isolamentos, para que eles possam ligar, solicitar. A gente oferece até levar o medicamento, se tem necessidade, a gente vai buscar. Então, assim, nós estamos fazendo de tudo, com todas as nossas forças, para que a população entenda isso, que ela precisa ficar isolada, né? A pessoa é um caso suspeito, mas não tem problema, eu vou no aniversário, final de semana, eu vou no churrasco, final de semana, eu só vou fazer uma compra rapidinho, já volto para casa. Mas, gente, nesse percurso, a pessoa pode tirar uma máscara, ela pode cumprimentar alguém, ela pode tomar no copo de alguém uma bebida que você feito. Então, assim, a gente está até um pouco cansado, né? Infelizmente, é só o começo disso. Eu quero, assim, deixar bem claro à população que nós estamos somente crescendo a nossa curva de casos suspeitos e positivos. Nós não sabemos quando isso vai terminar. Ninguém de nós sabemos, nem o Ministério da Saúde, nem ninguém.
E nós só estamos começando a apresentar os nossos casos. Por quê? Os pacientes que são hoje positivos, eles rodaram por vários locais. Então, esses locais, entrar em contato com outras pessoas, nós já estamos recebendo casos positivos de contatos de positivos. Então, só está começando. Infelizmente, só está começando e a população não entende isso. A gente vê várias pessoas, final de semana, fazendo festas em bares, não respeitam. Se você não respeita a sua família, respeita a família nossa. Respeita a família de cada um de vocês que estão aqui, de cada um dos ouvintes que estão nos ouvindo. Se cada pessoa tiver a sua responsabilidade civil de cumprir o seu isolamento, de evitar ficar fazendo festas, de evitar ficar entrando em contato com várias pessoas, nós vamos conseguir dar uma freada. Mas nós, sozinhos, Secretaria de Saúde, Prefeitura, nós não conseguimos. Se a população não nos ajudar, se a população não se tocar hoje, não é amanhã cedo não, gente, é hoje. 14 casos positivos no dia de hoje, amanhã vocês vão ver, nós vamos estar com mais 3, 4, é sexta-feira, sábado e domingo. Aí o povo começa tudo de novo a fazer festa, segunda-feira começa tudo de novo. 18 pessoas atendidas em um dia. 18 pessoas atendidas em um dia, tá? A gente vê a crescente após o final de semana, porque daí teve vários contatos. 18 pessoas atendidas e suspeitas, que coletam material, algumas já foram descartadas, outras ainda vão ser suspeitas. Então, assim, a gente pede que todos tenham colaboração conosco, todos tenham respeito com o próximo, tá? Se nós vamos, infelizmente, ver um óbito logo aqui na nossa cidade. A gente não está querendo ser negativo, nem parecer assim que está querendo apavorar, não. Mas nós temos hoje uma pessoa de 35 anos, sem nenhuma comorbidade, um jovem, trabalhador, que não fica sentado, ele está trabalhando o dia todo, ele tem movimento dentro de uma UTI hoje, com 50% do seu pulmão comprometido, infelizmente, nós vamos ter muita coisa ainda para acontecer. Então, se cada morador de Canarana que está nos ouvindo agora não começar a fazer as medidas que a Secretaria de Saúde estipula, que o Ministério da Saúde estipula, que os protocolos que nós estamos fazendo não são inventados por nós, são ordens do Ministério da Saúde. Nós também tem que cumprir, tem que fazer valer a pena, senão a coisa não anda, é uma roda gigante. Então, eu espero que a partir de amanhã, eu espero realmente que as coisas e a situação comecem a mudar, que cada um de nós tenha responsabilidade dos nossos atos, que as pessoas não omitem informações, que as informações sejam passadas verdadeiramente para nós. Quando as pessoas omitem informações, data de início de sintomas, isso tudo gera uma investigação furada. Nós não conseguimos brecar, nós não conseguimos isolar todos que entraram em contato com aquela pessoa. Então, nós precisamos que a população nos ajude. Se a gente não tiver esse retorno, infelizmente, semana que vem, vocês vão ver um novo aumento de casos no nosso município. E a gente não quer de forma alguma que isso aconteça. Como o nosso secretário de Saúde, Ruberlan, disse, gente, nós estamos trabalhando 20 horas por dia. Nós deixamos nossa casa, nossa família, tudo que a gente tem para salvar a vida de cada um de vocês que está nos ouvindo agora e nos vendo nesse momento. Então, eu espero que cada morador de Canarana tenha consciência de cada ato que ele vai fazer a partir de amanhã e que nos ajude a combater esse vírus. Secretário, você pode dar mais informações sobre os casos novos que apareceram? Só para atualizar e Sim. corrigir um dado aqui, a Flávia acabou de passar, hoje não foram 18, e sim 29 pacientes atendidos na unidade exclusiva, 18 só no período da manhã. Então, são pacientes que muitos já vão ter que colher material, alguns já notificados, Alguns agendados para coleta. A gente tem que deixar bem claro que
o teste rápido, assim como a coleta de suave, ele tem o protocolo específico para a aplicação dele. Nós temos hoje, já lá em Cuiabá, 14 pacientes, né, com os coletados hoje, já aguardando o resultado, né, que devem sair aí até final de semana. Lembrando que amanhã a gente é mais um dia árduo ainda. A gente não para, né? A gente não para, o resultado ele sai sábado, ele sai domingo, e aí a nossa equipe tem que se reunir e iniciar todo esse protocolo que a gente faz com todos os casos. Então, assim, aquilo que a Lene falou quanto à omissão de informação, é que o paciente muitas vezes ele sente receio de passar todo o roteiro, aonde que ele teve, com quem que ele teve contato, né? E isso para nós gera uma subnotificação, porque a gente não vai conseguir ter acesso a todos aqueles prováveis casos em tempo hábil. Aquele paciente que poderia estar ali isolado, já em monitoramento, ele vai estar em contato com o outro, que o outro vai estar em contato com o outro, e assim vai passando. É assim que aumenta a própria transmissão, quando a gente ter propriamente definida a transmissão comunitária, ela é classificada por isso, que a gente não consegue ter o bloqueio, ele está ali, um passa para o outro, que aquele vai passando e a gente não consegue fechar essa cadeia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho das últimas duas notificações, né, feitas pela Secretaria. A primeira falando assim, até a um certo ponto, um descumprimento, né, pelas pessoas, né, que órgão, aí que medidas vocês estão adotando perante isso, né, e também sobre um esclarecimento sobre, no caso, o direito de sigilo, né, que é uma coisa que muitas pessoas nas redes sociais, por que não divulga? A gente entende, sabe o porquê, né, mas é sempre bom explicar os motivos da não divulgação do nome das pessoas, né, até por ser um direito de Constituição, certo, secretário? Então, esses dois casos ontem, eles chegaram aqui, nós tivemos a informação que eles chegaram ontem, né? Enfim, a gente teve conhecimento do caso já no final de semana. Foram dois casos, eles ainda não tinham confirmação do caso, embora já tinha sido notificado, coletado o SWAB, que é aquele material que é encaminhado para Cuiabá, para o LACEN, pelo Laboratório Central, porém o resultado confirmatório ainda não tinha saído, né? E ontem eles vieram para Canarana, eles têm familiares que aqui residem, então, assim, a gente não está aqui para julgar, a gente não está aqui para crucificar ninguém, pelo contrário, a gente recebeu o paciente, assim como qualquer um usuário do nosso sistema, o paciente foi acolhido, foi notificado e, através de teste rápido, foi comprovado, tanto ele quanto a esposa. Eles foram colocados em isolamento, né? A gente informou a Secretaria de Saúde do município de origem, o qual eles já tinham, inclusive me encaminhou o termo de isolamento assinado pelo paciente. Então, assim, ele estava ciente que ele estava em isolamento, dos riscos que ele poderia causar no descumprimento, né? Enfim, inclusive o paciente foi encaminhado, o paciente sexo masculino, ele foi encaminhado para Água Boa, ele teve uma piora no quadro, né, através de avaliação do nosso médico. Então, como Água Boa é a nossa referência para pacientes COVID, então ele foi encaminhado... No caso, instável, né? Instável significa que inspira cuidados, é isso? Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Água Boa, a esposa dele está em monitoramento aqui, em isolamento. A gente oficializou a própria Polícia Civil para que ela, então, cumprisse, né, com também a questão da informação, da necessidade do cumprimento. São pessoas do bem, são pessoas assim que a gente tem certeza que vão cumprir a questão do isolamento, mas nós, como autoridade sanitária, a gente tinha por obrigação informar os órgãos competentes por isso, né? Até porque a gente tem que deixar bem claro que o descumprimento de medida de isolamento, ele caracteriza um crime, né? É um crime onde ele coloca em risco não só a si, mas toda a sociedade. Então, por isso a gente pede, vamos cumprir realmente aquilo que eles assinam o termo, muitas vezes eles esquecem que esse termo obrigatoriamente é assinado, é prescrito por um médico ou por um agente da vigilância epidemiológica. Então, assim, é um documento oficial que fica registrado. Então, lá ele é bem esclarecido sobre as medidas e ele só pode sair após a avaliação do médico, a qual
autoriza ele, porque ele está recuperado, né? Fora esse caso dos idosos, teve mais algum caso confirmado aqui? Então, no final do boletim, desses 3 casos que a gente vai encaminhar hoje no nosso boletim, um saiu ontem, foi confirmado ontem, mas após a nossa publicação, já foi no começo da noite, então quando a gente tinha fechado o nosso boletim, saiu esse caso através de teste rápido, foi a primeira pessoa do sexo feminino, né? E ela mora aqui, tem residência, mas ela vive na fazenda, né? Trabalha numa fazenda grande, inclusive. Mora com o esposo dela, lá onde tem uma casa, na fazenda, enfim. Todos estão sendo monitorados, da sua família, dos contatos, né? E os outros 2 casos foram positivados hoje, né? Foram positivados hoje através de teste rápido, né? Eles tiveram teste rápido e foram confirmados através do exame laboratorial. Eles estão estáveis, todos os 3 sendo acompanhados por monitoramento domiciliar, né? Estão em isolamento domiciliar, sendo assistido pela unidade de saúde. Sobre a divulgação, que o senhor acabou esquecendo, acho, de comentar, sobre a divulgação, né, doutor, de não poder estar divulgando o nome das pessoas. A gente fez essa nota ontem, até para deixar bem claro, né, a questão do porquê da não divulgação do caso positivo, uma que tem a própria legislação, né, que ampara o paciente, e o paciente que se sentir confortável, ele vai divulgar. A partir do momento que o paciente nos autorizarmos, nós iremos, sem sombra de dúvida, colocar no boletim o nome dele. Se isso não ocorreu, é porque nenhum paciente se prontificou e nos autorizou a colocar o nome. Eu acho que não é o momento da gente saber quem que tem, quem não tem. Se cada um cuidar daquilo que cabe a si, cada um tiver as medidas de segurança, de isolamento, de distanciamento, de uso da máscara, precisa saber com quem eu tive contato, né? Não precisa. Para quê? Basta a própria doença em si. A gente teve relatos aí do próprio paciente, do quanto é preconceituoso, né? A gente está sofrendo isso na pele, e eu quero deixar aqui frisado, com a nossa unidade de síndrome gripal. Dessa que a gente abriu, funciona 12 horas por dia. Nós tivemos um trabalho assim para estruturar aquela unidade, para colocar em funcionamento, e fomos denunciados no Ministério Público, simplesmente porque a unidade está lá e alguns moradores de lá acham que o fato da unidade estar lá, ela vai propagar a doença. Além de tudo isso, nós temos que conviver com essas situações. Ela é uma unidade de saúde, os profissionais estão lá, estão paramentados. Se a gente pegar exemplos de outros centros, tem cidades que estão referenciando e criando formas de atendimento dentro de containers estacionados em praça para atendimento exclusivo Covid. Então, assim, a gente está tentando de todas as formas, e por mais que a gente tente, a gente ainda vai ter essas barreiras. Nem todo mundo, dentro do nosso município, tem condição financeira para se deslocar para um hospital particular, para pagar uma UTI particular. E é pensando na grande maioria que a gente está ampliando nosso serviço de saúde. É naquele que não tem condição, é naquele que tem no Sistema Único de Saúde a sua confiança e o seu conforto de que vai receber um tratamento digno, um tratamento que realmente ele paga seus impostos, então ele tem por obrigação receber esse tratamento. E é isso que a gente está tentando ofertar. E bom seria se todos tivessem condição de ter a garantia de um serviço de uma UTI particular, de um hospital particular. Mas, infelizmente, a gente sabe que a gente está longe disso. 80% da nossa população faz uso do serviço público, né? Então, a gente está tentando ampliar a nossa rede. Nossos profissionais também que estão ali, todos os dias, eles estão cansados, eles estão aflitos, porque eles saem das suas casas, eles têm que ficar o dia inteiro paramentado, eles estão ali lidando com os casos positivos, sem saber, o risco de contaminação entre os profissionais de saúde é muito grande. Então, eles têm que ter todos os cuidados, eles muitas vezes não podem fazer suas necessidades fisiológicas a hora que eles querem, porque eles não podem se desparamentar toda hora. Então, assim, eles estão lá com o objetivo de salvar e tentar evitar o máximo possível os danos mais severos,
que aqui possam ocorrer. Por isso que a gente pede a colaboração de todos, mais uma vez. Aquilo que a Alene falou, é um serviço desgastante. Para criticar, tem muita gente. Muita gente. Mas agora, para propor ações, são poucos, né? Para criticar, principalmente o serviço público, ainda mais, né? Mas fazer, olhar para si só, o que eu estou fazendo, qual que é a minha responsabilidade, qual que é o meu papel dentro da sociedade onde eu vivo, o que eu posso contribuir, além de criticar, né? A gente já vive constantemente aflição, né? Será que ninguém está livre do vírus? É um vírus invisível. Secretário, com esse novo quadro, né? Canarana, desde o início, o prefeito Fábio Faria, junto com as autoridades, sempre a imprensa, foi bem cauteloso e foi liberando aos poucos, né? Por segmentos, inclusive, vocês sempre estiveram presentes, né? De todas as reuniões. Agora, com esse novo quadro, o que se altera, né? O que pode vir a acontecer com esse aumento de casos, né? A maioria deles no início foi importado, porém agora a gente já viu que o vírus também chegou para os munícipes. Então, o que pode acarretar agora num breve momento se as pessoas não, e até mesmo o comércio, não tomar algumas medidas, né? Um pouquinho melhores na questão da restrição, nessa condição dos cuidados. Então, a gente tem acompanhado essa crescente, é em cima dessa crescente que a gente traça as nossas ações dentro do nosso perfil epidemiológico. É evidente que ele vem aumentando, aquilo que a Alene falou, essa curva nossa ela está começando a subir a cada dia mais, né? E é em cima disso que a gente vai propor medidas, né? A gente vê que uma das preocupações nossa, não vou citar o nome nesse momento, mas a gente vai estar articulando com 2 fazendas de potencial grande entre Canarana e Querência, onde tem um foco muito grande, é de onde a maior parte desses pacientes estão vindo, né? Então, assim, a gente vai estar criando ações junto com eles, a gente já tem contato diário com eles, criando estratégias para que a gente possa ter esse bloqueio, para evitar com que ocorra, inclusive, a solicitação para a gente fechar essas 2, que o impacto seria muito maior. São empresas onde tem aí, fazendas onde tem mais de 200 servidores aí na fazenda. Então, assim, ou eles assumam a responsabilidade que a eles cabem, né, que eles têm que ter dentro os protocolos, que sigam os protocolos, principalmente com os pacientes sintomáticos. Aqui a gente está, nesse período a gente está falando dos pacientes sintomáticos, porque tem aparecido para nós pacientes que já estão com relatos de febre, tosse, há 10 dias, há 5 dias. Então, assim, que eles têm um pouco mais de sensibilidade, eles têm equipe, têm profissional de saúde nessas fazendas. Então, assim, estaremos sentando com eles, estaremos discutindo novamente o que a gente pode estar criando de ação para a gente evitar com que a gente endureça ainda mais uma ação para evitar com que realmente a gente chegue a ter um colapso maior. Obrigado.